Alteração na Lei da Nacionalidade em 2020. A Lei da Nacionalidade Portuguesa realmente será alterada até o final desse ano. Mudanças acontecerão para situações e públicos distintos. Para os descendentes de português, a alteração é muito interessante. Netos não precisarão mais fazer prova de ligação com Portugal. Essa atribuição agora ainda será condicionada, só que condicionada a não haver condenação criminal de 3 ou mais anos e ao conhecimento da língua portuguesa. Isso é muito simples para 99% dos casos. Não haverá mais a ligação efetiva com Portugal, que antes era essencial. Recapitulando, os netos agora precisam apenas comprovar o conhecimento da língua portuguesa e não ter condenação criminal igual ou superior a 3 anos. Praticamente o mesmo que acontecia com a antiga naturalização, processo que, como citei, existiu entre 2006 e 2017. O interessante é que esse processo não pode ser negado, o que não quer dizer que ele tem que ser deferido. Se houver problemas, ele será arquivado até que algum profissional experiente se manifeste. A notícia é ótima, pois a grande maioria dos pedidos de atribuição de netos com essa exigência de prova de ligação com Portugal não tiveram sucesso. As pessoas não se informavam suficientemente ou eram mal informadas por profissionais preocupados apenas com a remuneração e não com o resultado. A consequência é que os pedidos não eram bem-sucedidos e o neto se frustrava terrivelmente ao se deparar com a realidade antes desconhecida. Outra novidade interessante é para os que desejam obter a nacionalidade pelo casamento. Se o casal tem 3 anos de casamento e filhos em comum, o pedido agora fica bem mais simples. Entretanto, observe que, se o casal não é casado, mas possui união estável, será necessário que ao menos um filho em comum tenha obtido a nacionalidade. Atenção! Agora vai ser muito mais fácil para quem tem união estável e filhos em comum, mas é essencial que ao menos um filho em comum já tenha feito o processo, já tenha iniciado o processo de nacionalidade e que esse processo tenha sido concluído com sucesso. Se o casal vive união estável e tem um filho que já obteve a nacionalidade, o cônjuge estrangeiro também poderá obter com muito mais simplicidade. Recordando que antes era necessário homologar a declaração de união estável no Tribunal de Relação de Lisboa. Esse processo era, e ainda é, caro e demorado. E exercendo o meu papel profissional de orientar os interessados para reduzir a chance de problemas no futuro, mais uma vez insisto, ao invés de pedir a nacionalidade como companheiro, ou seja, no decorrer de uma união estável, muito melhor é pedir como cônjuge, estando devidamente casado. O casamento traz estabilidade e segurança para o pedido de nacionalidade, não se compara com a união estável. Em relação aos estrangeiros que vivem em Portugal, se já estiverem no país por 1 ano e aqui tiverem filhos, estes poderão obter a nacionalidade portuguesa. Não importa se os pais possuam um visto válido, o filho poderá obter a nacionalidade e isso facilitará sobremodo que os pais se regularizem no país e possam obter a nacionalidade depois de passados 5 anos de residência no país. Convém citar um triste fato. Os brasileiros que vieram para Portugal trabalhar com base em vistos geralmente não fazem o pedido de nacionalidade depois de 5 anos em Portugal. De forma equivocada, eles se sentem seguros por terem um visto chamado permanente e acham que possuem estabilidade suficiente.
Pessoal, o nome do visto é permanente, mas o visto não permanece. Se ele vencer, acabou. Tem que ser renovado normalmente. Não se iludam com o nome permanente, que não quer dizer eterno. Assim sendo, os brasileiros que não fazem o pedido de nacionalidade e confiam em um visto chamado permanente, economizam 200 euros de emolumentos, não se tornam portugueses e podem, a qualquer momento, perder o status precário de quem vive com base em um visto e ter que sair ou, tendo já saído, não poder regressar a Portugal. Para os descendentes de sefarditas, recomendo cautela e urgência, pois a mudança não é interessante. Em janeiro de 2022, repito, não é 2020, em janeiro de 2022, pelo que me foi narrado, entrará em vigor a exigência de ter residência em Portugal por 2 anos, além do que já era previamente exigido. Se você é descendente de sefardita, tem 1 ano e meio, 18 meses, para iniciar seu processo antes que essa alteração entre em vigor. Por favor, não perca tempo. Enfim, as perspectivas de forma geral são muito favoráveis para a grande maioria dos interessados. Observem que a lei deve entrar em vigor no final desse ano de 2020, até o final desse ano de 2020. Por enquanto, nada disso está valendo. E mesmo se já estivesse em vigor, o que mais importa não é a publicação da lei, mas a regulamentação que definirá detalhes essenciais para o sucesso de cada pedido. Eventualmente, alguém me busca e fala assim: doutor, me envie por favor o link da lei. Eu quero ler e conhecer tudo sobre o assunto. Pessoal, a leitura da lei esclarece muito pouco. Leis sempre são muito vagas em Portugal, especialmente se o assunto é nacionalidade portuguesa. O que importa não é a lei. As entrelinhas que são ditadas pelo procedimento criado pela conservatória é o que realmente importa. É o que traz a segurança para o processo e não a lei. A pessoa pode cumprir a lei com detalhes e não vai chegar em lugar algum. Enquanto isso, palpites e suposições cairão sobre nossas cabeças como um enxame de marimbondos. Eu espero, sinceramente, que todos consigam ignorar essa prática insensata e aguardar com calma até que a situação seja definida. Da minha parte, nada mais tenho a dizer, pois não sou praticante da ciência da futurologia. Depois da alteração, estando já as mudanças regulamentadas, aí sim estarei à sua disposição. Eu sou Maurício Gonçalves e esse é o canal Cidadania Portuguesa.